Rica noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. E gratidão aos que entraram comigo aqui na live junto comigo, né? Que estão aí compartilhando a live, chamando mais gente para assistir. E no meu assunto hoje, se eu fosse você, eu sou Nara Miller, professora, autora e terapeuta holística, quer dizer que todos são muito bem-vindos. Agradeço a presença de todo mundo. Eu não estou conseguindo acompanhar a barra de rolagem direita. Elis Pelotas, gratidão pelos votos. Anjo Lindo, Messia Fada, toda a família Moisés, que me ajuda muito nessas votações, para que eu possa tá aqui mais vezes também, né? Eli Baroni, gratidão. Agradeço a presença de todo mundo aí, tá? Que tá aqui para ouvir eu falar sobre essas questões, tá? As emoções, os pensamentos, crenças limitantes, os traumas. Essa é a minha especialidade. Eu faço live todos os dias, às 11 e às 19 horas, tá? Eu entrego reiki na live, técnicas de transformação para resultados melhores e em todas as áreas que a pessoa deseja, né? Eu sou especialista em acupuntura sem agulhas, a EFT, há 11 anos, e desde então eu uso para mim, para os meus objetivos, para a gestão das minhas emoções, e também ajudo pessoas aqui no Brasil e no mundo a terem outros resultados, né? Gratidão, Mércia, gratidão a todo mundo que tá aí. E o meu assunto, então, é se eu fosse você, né? É uma expressão que para mim sempre me lembra essa questão de se colocar no lugar do outro. Grata pela Rosinha, eu adoro essa Rosinha. Se colocar no lugar do outro, né, e ter a percepção que o que a gente está fazendo não é o caminho do outro, a gente está fazendo o nosso caminho, com o nosso conhecimento, olhando somente, né, prestando atenção no que o outro está fazendo ou que está deixando de fazer, ou as decisões que está tomando, mas está esquecendo que a gente não andou no sapato do outro, ou seja, a gente não teve o caminho que o outro teve, a gente não tem condições de decidir então o que o outro deve fazer. E a gente, nesse caso, é muito rígido, a gente está nas crenças limitantes, ou seja, o que é certo, o que é errado fazer segundo os nossos trajetos, nossas vivências, nossas experiências. E tudo isso é muito pessoal, né? Porque depende de pessoa para pessoa. Gratadri Mafia, paz, muito de pessoa para pessoa o que elas vão escolher. Então, não é só uma questão de empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, mas também é baixar os julgamentos, né? Isso me lembra duas histórias, uma que eu tive a oportunidade de viver e a outra que eu tive a oportunidade de ouvir, né? Uma delas é um professor de matemática, tá botando a tabuada do 9 no quadro, e aí ele faz o 9 vezes 1 e coloca de propósito 7. Depois ele vai completando o resto da tabuada tudo certinho. Só que o Grata Fadinha do Moisés, o que acontece? O pessoal começa a rir, os estudantes começam a rir em sala de aula. E cada vez que o professor vai completando a tabuada, quanto mais para baixo na tabuada ele vai ficando, mais os alunos vão rindo, né? E aquela risadinha que antes era disfarçada, já tá uma gargalhada na sala de aula, né? E aí o professor, sabendo o que está se passando, vira para a turma e diz o seguinte: pois é, vocês olharam para a única coisa que estava errada e o resto tudo estava tudo certo. Então, essa é a natureza do ser humano. Na verdade, quando nós estamos na mente, nós encontramos motivos para ver o errado, para focar no que não serve, para apontar o erro do outro. E aí a gente esquece de todo o resto que está funcionando.
E muitas vezes isso dá problemas de relacionamento gravíssimos. Então, se a gente pudesse olhar mais para as coisas que estão funcionando, o que está dando certo, o que a trajetória do outro, né? O caminho que o outro fez, a pessoa não errou o tempo inteiro, ela errou só naquela continha ali, na primeira conta, mas ela tinha um propósito quando fez isso. Anastácia, rica noite para você. E tudo isso para quê? Para que pudesse, né, mostrar para os alunos o quanto eles estão na mente, quanto eles estão nos julgamentos. Por que é fácil julgar as pessoas e até a si mesmo? Porque na mente não tem dor, só tem razão. Mas também não sente a dor, mas não sente mais nada. E é através do sentir que a gente toma as decisões mais assertivas, é através do sentir, não do sofrimento, mas através do sentir, é que a gente toma as decisões que são as melhores para nós. Depois isso me lembra uma outra história também, essa fui eu que vivi, na verdade. Gata Simara, sua linda! Essa experiência fui eu mesmo que tive, né? Com um colega, na verdade foi uma postagem que eu fiz no antigo Orkut, e já faz bastante tempo, né? E aí eu botei assim a imagem de uma pessoa com o pé bem machucadinho, assim, de andar com o pé descalço, de andar com o pé descoberto no meio da poeira, de pedras, de lama, né? Gilmar Cachoeira, rica noite, seja bem-vindo. E aí ele tá com o pé numa garrafa PET amassada, com pedaços de tecido rasgado, assim, fazendo as alças, como se imitasse um chinelo Havaianas, né? Mas feito de garrafa PET e tiras de tecido velho. E grata Gilmar, grata Fadete. E aí, um dos meus colegas, eu queria mostrar ali a questão que a gente nunca tá no sapato do outro, ou seja, a gente não passou um dia na vida da pessoa para dizer, não tem condições de julgar, não tem condições de escolher e não tem condições de ter aquela experiência porque não foi o nosso caminho trilhado. Então, quando as pessoas chegam e dizem assim, no lugar da pessoa eu faria tal coisa, Maurelis, gratidão, no lugar do Beltrano eu faria tal coisa, é muito, como é que eu vou dizer assim, não é uma experiência real, é só dentro da cabeça. E a gente regido por essas crenças limitantes, ou seja, que a gente acredita como certo e errado, que a gente pode ter importado da família, que a gente pode ter também tido as nossas próprias conclusões pelas vivências, experiências, pelas histórias contadas, né? E que a gente chega à conclusão que esse colega meu chegou e disse assim, esse aí pelo menos tá diminuindo a poluição no planeta. Então, cada um tem um olhar conforme a sua jornada. Estava errada a interpretação dele? Não, era uma garrafa PET a menos, que para mim era melhor nem tomar o refrigerante, que aí não girava o PET, né? Ou se fosse tomar um refrigerante que fosse de máquina, então que não teria o PET também, ok? Gilmar Cachoeira, gratidão! E para mim o que eu queria realmente mostrar pelo meu olhar é que a gente não tem condições de saber o que o outro está passando, as vivências deles, as experiências deles. Não tem essa condição. Então quando a gente chega e diz assim, no lugar dessa pessoa eu faria tal coisa, eu faria tal escolha, ele tá sendo burro não escolher assim, sonho meu, gratidão, ele tá sendo inadequado, né? Mas quem é que está tendo a experiência realmente? Quem é que trilhou aquela jornada? Quem é que tem a coleção de traumas no corpo? Quem é que tem as conclusões a partir desses traumas? A pessoa que tem experiência, né? Que tem a vivência, que tem aquela jornada trilhada. Então, quando as pessoas chegam e dizem assim, por isso que muitas vezes fica difícil se abrir com outras pessoas, porque elas têm muitos julgamentos. Eu gosto muito da Brené Brown, que ela é uma norte-americana. Ela fala sobre o poder da vulnerabilidade e tem uma parte que ela explica para a filha dela como é que a gente faz amizades.
né? Ela fala assim, que amizade é como fazer um jarro de barro, a gente vai aos poucos, tá? E vai até onde aquele material aguenta, ok? Então esse poder de aceitação que a gente vai ter que entrar na nossa intimidade aos poucos, né? Não porque a gente tem medo que os outros nos pisem, mas porque vai se abrir tanto se tem chance de, né? Ser machucado, ser ferida. Porque a filha da Brené Brown voltou chateada do colégio, porque contou para uma colega de aula um determinado assunto e a outra tripudiou ela, né? Deu-lhe uma surra de moral nela, né? Usou falas que deixaram ela humilhadas, né? E o que ela queria era somente dividir com alguém o que ela estava sentindo. E aí ela diz assim, então, para essas pessoas que são mais maleáveis, né, que tu tá sentindo que com o que tu tá liberando para a pessoa, ela tá não te julgando, ela tá pegando leve com você, ela tá te ouvindo, né? E aí você, então, usa o seu poder de observação para ter um relacionamento mais saudável com as pessoas e também aceitar que o outro pode ser que não queira, né, que nos julgue, que o outro pode ser que nos julgue. Aí só porque a gente... Elis, Taroco, gratidão. Eli Baroni, sua linda. Então, só porque o outro não pensa igual a gente vai entrar em cabo de guerra? Geisa, sua maravilhosa, gratidão. Vai entrar em cabo de guerra? Né? Ou a gente vai ser aquele que convive em paz com as diferenças, tendo em mente, aí é uma escolha que a gente faz, né? Tem em mente que todo mundo tem o direito de pensar como o resultado de todas as suas vivências. O pensamento é o resultado de todas as suas vivências, todas as suas experiências. Grata Geisa, sua linda. E todas essas experiências, vivências, traumas, resultados, eles levam a gente a ter determinadas conclusões. Então, se uma pessoa não pensa igual a gente, em vez de a gente entrar em cabo de guerra, o primeiro pensamento que eu uso como mantra, né? Todo mundo tem o direito a pensar conforme as suas escolhas, mesmo que sejam inconscientes, tá? Então, assim, o primeiro ponto a se dar conta é que as pessoas têm essa liberdade de pensar diferente de nós. E o segundo ponto, então, a gente vai nesses 7 bilhões e 700 milhões de habitantes do planeta, né? Vai encontrar pessoas que a gente vai ter proximidade. Gratidão, Mércia. Vai ter pessoas que a gente vai poder se abrir. Isso porque a gente não ficou jogando tiro para tudo que é lado, né? Ninguém tem obrigação também de calçar o sapato do outro, de saber a jornada do outro. E é a gente que precisa pegar leve com a gente e fazer isso com os que estão ali mais próximos também. Se o outro diz que pau é pedra, a gente não está aqui para convencer ninguém. A gente está aqui para cada um ter o seu tempo de ter as suas próprias experiências. Então, se colocar no lugar do outro é a experiência mais difícil que existe. Eu quero agradecer muito a presença de todo mundo que veio até aqui, que votou em mim, que esteve presente aqui no tempo que eu conversei sobre a questão de se eu fosse você, né? O tema de hoje é se eu fosse você. Eu quero dizer também que a família Moisés, ela é sem palavras, assim, as pessoas que vêm, que votam, que colaboram. Anjo lindo, gratidão, sua maravilhosa. E que me ajudam nessa minha tarefa, né? Nem digo missão, nessa minha tarefa de levar esses momentos de reflexão mais ao longe. Agora são 46 segundos para encerrar a live. Eu agradeço a presença de todo mundo, o empenho, dedicação, votos. Ainda dá para votar mais 15 minutos, que a Live House ela fecha às 7h30. Eu agradeço a todo mundo que veio aqui, me acompanhou.
e que me visita nas lives, no canal do YouTube. Agora eu tenho um novo Instagram. Gratidão, irmão Urso, seu maravilhoso. Então, um beijo a todos, uma excelente noite. Quando quiserem e puderem, me visitem. Beijo grande. Gratidão, luz, paz, alegria e momentos de reflexão. Tchau, pessoal!